Olá, desejando sempre que todos estejam bem, sentindo as energias benéficas dos amigos espirituais, aonde quer que cada um esteja neste momento. Hoje, o nosso tema é esmola, um tema muito comum. Situações que acontecem no nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades. Mas, para iniciarmos esse tema, eu quero ler com vocês uma história que é da nossa poetisa, contista, Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida como Cora Coralina. Ela iniciou os seus trabalhos, já com 76 anos e sempre buscou retratar as situações do cotidiano, da sua vida, do dia a dia, e que está sempre presente também em nossas vidas. Então eu convido a todos a acompanhar essa pequena história. Conclusões de Aninha. Estavam ali parados, marido e mulher. Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça, tímida, humilde, sofrida. Contou que o fogo lá longe tinha queimado seu rancho e tudo que tinha dentro. Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O homem ouviu, abriu a carteira, tirou uma cédula e entregou sem palavra. A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar e não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? Então, nesse instante, eu convido a refletirmos sobre essa pequena história que acontece sempre conosco em determinadas situações, principalmente nas grandes cidades, nos semáforos, quando somos, de repente, interrompidos da nossa caminhada, ou enquanto estamos ali parados no semáforo. Quantas cenas vemos no nosso dia a dia. E aí, como nós reagimos? O que sentimos? O que pensamos? Será que nós agimos como o homem, que já dá logo uma moedinha, um dinheirinho, umas pratinhas, para já ficar livre da situação, sem trocar nenhuma palavra, muitas vezes nenhum olhar? Ou nós agimos como uma mulher que aconselha, que conversa, que acolhe, que entra em comunhão com o outro? Então, que nós possamos olhar nesse instante e reparar como é a nossa situação diante dos pedintes. E aí, para embasar ainda mais um pouco a nossa conversa, a nossa história, nós vamos pensando, né? O que o Espiritismo pensa da esmola? Para o Espiritismo, a esmola é uma caridade? Para o Espiritismo, existem então duas formas de caridade, como muitos já sabem, em outras palestras que já foram faladas: a caridade moral e a caridade espiritual. Logo, a esmola, ela se enquadra dentro da caridade material. Mas seria errado, à luz da doutrina espírita, dar a esmola? Vejamos o que nos diz Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 888. Kardec pergunta,
para os espíritos: o que pensar da esmola? E aí a resposta é: o homem reduzido a pedir esmolas degrada-se moral e fisicamente. Ele embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem que ela seja humilhada. A sociedade deve garantir a existência dos que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê da sorte e da boa vontade de alguns. Então, nós concluímos assim que é dever da sociedade ajudar aquelas pessoas que não têm muitas vezes o alimento, o teto, que vivem numa situação realmente muito vulnerável, numa situação muito penosa. E aí é interessante a gente perceber que mendigos, eles não são, mas eles estão numa condição de mendigos, estão numa condição de passar por situações, digamos assim, humilhantes. Porque cada um de nós também, nós estamos vivendo diversas situações. E muitas vezes não somos, mas estamos vivendo. E ainda devemos pensar como, diante das situações, nós queríamos que os outros nos tratassem como o homem lá da pequena história ou como a mulher. Então, cabe a cada um de nós pensar de que forma agimos para com o nosso próximo e como gostaríamos de ser também acolhidos, de ser visto como nos fala o Evangelho, né? Onde Jesus fala que nós temos que ir em busca dos necessitados, buscar esses necessitados e estar em comunhão uns com os outros. E ainda para complementar aí a nossa reflexão, na questão 888A, Allan Kardec ainda pergunta, né, a São Vicente de Paulo, se ele condenava a esmola. E aí ele diz o seguinte, que não é a esmola que é condenável, mas a maneira como quase sempre é praticada. E aí fica bem claro esse paralelo que a gente está refletindo entre as conclusões de Aninha e o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Porque nós devemos compreender a caridade, como eu já falei, segundo Jesus, indo ao encontro do que perece, do infeliz, vamos dizer assim, sem esperar que ele estenda as suas mãos, sem esperar que nós tenhamos recompensas, como nos diz o Evangelho também, né? Que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, e também o que a nossa mão direita dá, a outra não precisa saber. Então, é interessante perceber que, para a gente refletir, que a questão não está na esmola ou na questão de ouvir o outro, nessas duas formas de fazer a caridade, que é a caridade moral e espiritual. Mas é importante nós percebermos que tanto a caridade moral quanto a espiritual, elas devem caminhar juntas, se unir, porque assim nós estaremos fazendo as duas partes. E com certeza, se nós olharmos um pouco para nós mesmos, todos nós, de uma forma ou de outra, reagimos dessas duas formas. E muitas vezes já doamos o nosso bem material, a nossa esmola material,
até por uma questão de ficar livre da situação. Em outras vezes, nós queremos ouvir, queremos conversar. E isso não só faz um bem para nós que estamos ouvindo, quanto para aquele que está pedindo. Então, mais uma vez, a recomendação é fazermos a nossa caridade, as nossas formas de estar ajudando o próximo, sempre buscando o caráter do amor e não buscando a promoção de se mostrar ao outro o que fez, o que está doando. Mas é importante nós percebermos que diante das situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, sempre temos que tomar alguma escolha. E aí eu quero lembrar aqui também ainda, na minha própria família, eu lembro que passava sempre as pessoas pedindo, né? Batia nas portas e pedia alguma coisa. E a minha tia sempre falava, não tem, não tem. E a gente mesmo se perguntava, como não tem? Tem sim. Então é mais fácil às vezes a gente dizer que não tem, para não se envolver, não entrar naquela situação, sendo que nós temos. Então eu acho que o nosso questionamento que a gente fez com ela, fez com que ela refletisse e visse que tem, que ela tinha e que ela não deveria, ela estaria mentindo que ela não tinha. Ela não estava querendo fazer ou não estava querendo entrar numa situação ali, ou de conversa, ou até mesmo de aproximação com o outro. Um outro ponto importante também, que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, eu não vou fazer esmola porque se eu der dinheiro o cara vai beber, vai usar drogas, enfim. Mas depois que eu dei algo para alguém, o que ele vai fazer, aí já é um problema dele. Eu fiz a minha parte. Porque quando nós damos um presente para alguém, eu dei o presente. O que o outro vai fazer com o presente, aí já não cabe mais a mim. Eu fiz a minha parte. Assim também é a caridade. Assim também é a esmola aqui, como nós estamos fazendo. Eu faço a minha parte. Mas fazer a minha parte, não apenas no sentido de ficar livre, não, eu vou dar logo para ficar livre. Mas fazer a minha parte com esse sentimento, né? Buscando o que a gente sente naquele momento. Buscando, muitas vezes não expressamos, mas pelos nossos atos, pelo nosso olhar, um sorriso faz uma diferença. Então que possamos nós estarmos sempre refletindo nessas ações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como agimos, como podemos fazer o melhor, sem julgamentos, mas sempre buscando os melhores sentimentos. Então, que possamos nós estar sempre refletindo sobre essas questões e que cada um possa, aí durante a semana, se quiser reler, mas está buscando no livro dos Espíritos mais sobre a questão da caridade. Parece ser simples, né? Fazer a caridade, mas a caridade envolve esse ato que vai lá nos nossos corações, nas nossas memórias. Então, que possamos todos nós estarmos refletindo. E eu confesso que, assim como a historinha, em algumas situações eu ajo também como homem. Muitas vezes nós estamos no semáforo e fechamos até o vidro do carro. Então, é para a gente refletir mesmo. Eu quero mais uma vez, então, agradecer essa oportunidade e que nós possamos, então, ter uma semana iluminada, de luz e de paz. E que possamos sempre estar unidos com a espiritualidade, onde, nesse instante, cada um possa sentir as vibrações do amor, as vibrações da caridade e as vibrações de luz e de fortalecimento. Um grande abraço a todos e fiquem sempre na paz. Graças a Deus.